Capítulo 53. O Sr. Wickham ficou tão plenamente satisfeito com essa conversa que nunca mais se deu ao trabalho de tocar novamente no assunto, provocando sua querida cunhada Elizabeth. E ela estava contente em saber que disseram o suficiente para fazê-lo calar-se. Logo chegou o dia da partida do jovem casal, e a Sra. Bennet foi obrigada a se resignar com uma separação que, como seu marido de modo algum aceitou os planos de irem todos a Newcastle, provavelmente se prolongaria por pelo menos um ano. "Ah, minha querida Lydia!" exclamou ela. "Quando vamos ver-nos de novo?" "Ah, meu Deus, eu não sei. Não pelos próximos 2 ou 3 anos, talvez." "Escreva sempre, querida." "Sempre que puder." "Mas a senhora sabe que as mulheres casadas nunca têm tempo de escrever. Minhas irmãs podem escrever para mim. Não vão ter mais nada para fazer mesmo?" As despedidas do Sr. Wickham foram muito mais calorosas do que as da sua esposa. Abriu um lindo sorriso e disse muitas coisas bonitas. A separação da filha azedou o humor da Sra. Bennet por vários dias. "Muitas vezes eu acho," disse ela, "que não há nada tão ruim quanto a separação dos entes queridos. Sentimos-nos sozinhos demais sem eles." "Essa é uma consequência, mamãe, de casar uma filha," disse Elizabeth. "Isso a fará dar mais valor ao fato de ainda ter 4 filhas solteiras." "Não é isso. Lydia não está separando-se de mim porque se casou, mas só porque calhou de o regimento do marido estar tão distante. Se estivesse mais próximo, ela não teria partido tão cedo." Mas o estado de abatimento em que esse acontecimento a lançou logo foi aliviado e sua mente se abriu mais uma vez à agitação da esperança, graças a uma notícia que começou a circular. A governanta de Netherfield recebera ordens para preparar as coisas para a chegada, que devia acontecer em 1 ou 2 dias, do patrão, vindo para caçar por várias semanas. A Sra. Bennet estava muito agitada, olhava para Jane e ora sorria, ora balançava a cabeça. A Sra. Phillips foi quem lhe deu primeiro a notícia. "Ora, ora, não é que o Sr. Bingley está chegando, irmãzinha?" disse Elizabeth. "Tanto melhor," disse Jane. "Não que eu dê importância a isso. Ele é um estranho para nós, e lhe garanto que eu não quero vê-lo nunca mais. Mas será muito bem-vindo a Netherfield se quiser vir. E quem sabe o que pode acontecer. Mas isso pouco nos importa. Você sabe, irmãzinha, concordamos há muito tempo em não tocar mais neste assunto." A senhorita Bennet não conseguiu ouvir a notícia da chegada dele sem empalidecer. Havia meses não pronunciava o nome dele para Elizabeth, mas agora, assim que ficaram a sós, disse: "Vi você olhar para mim hoje, Lizzie, quando a titia nos contou o caso, e sei que pareci perturbada. Mas não vai imaginar que foi por alguma causa tola. Simplesmente fiquei confusa por um momento, pois senti que olhariam para mim. Garanto a você que a notícia não me causa nem prazer nem dor. Estou feliz por uma coisa, que ele venha sozinho, porque assim o veremos menos. Não que eu tema por mim, mas tenho medo do que as outras pessoas dizem." Elizabeth não sabia o que fazer. Se não o tivesse visto em Derbyshire, poderia supor que ele fosse capaz de vir só pelo motivo declarado, mas ainda o julgava apaixonado por Jane e hesitava quanto à maior probabilidade de ele vir com permissão do amigo ou de ser valente o bastante para vir sem ela. "É duro," pensava ela às vezes, "que o coitado não possa vir à casa que alugou legalmente sem provocar toda essa especulação. Vou deixá-lo em paz." Apesar do que dizia sua irmã, e que ela acreditava serem realmente os seus sentimentos na expectativa da chegada dele, Elizabeth pôde facilmente perceber que o humor de Jane fora afetado pela notícia. Estava mais agitado, mais instável do que de costume. O assunto que fora tão apaixonadamente discutido pelos pais cerca de 1 ano antes, agora era de novo trazido à baila. "Assim que o Sr. Bingley chegar, querido," disse a Sra. Bennet, "você vai visitá-lo, é claro." "Não, não. Você me forçou a visitá-lo o ano passado e me prometeu que, se eu fosse, ele se casaria com uma das minhas filhas. Mas aquilo deu em nada, e não vou fazer papel de bobo mais uma vez." A esposa mostrou a ele como seria absolutamente necessária tal atenção da parte de todos os cavalheiros da vizinhança na volta dele a Netherfield. "Essa é uma etiqueta que desprezo," disse ele. "Se quiser a nossa companhia, que venha procurá-la."
Ele sabe onde moramos. Não vou perder meu tempo a correr atrás dos vizinhos todas as vezes que eles voltam de viagem. Sei que não visitá-lo será uma enorme grosseria. Isso, porém, não vai impedir-me de convidá-lo para jantar aqui. Estou decidido a fazê-lo. Convidaremos a Sra. Long e os Gowden. Conosco seremos 13. Logo, vai sobrar lugar à mesa para ele. Consolada com essa decisão, ela foi capaz de suportar melhor a descortesia do marido, embora fosse muito desagradável saber que, com isso, todos os vizinhos iriam ver o Sr. Bingley antes deles. Ao aproximar-se o dia da chegada, começo a lamentar que ele venha, disse Jane à irmã. Para mim não é nada. Posso vê-lo com a mais perfeita indiferença, mas não suporto ouvir falarem dele sem parar. Mamãe tem boas intenções. Ela, porém, não sabe, ninguém sabe, como eu sofro com o que ela diz. Ficarei muito feliz quando acabar a estada dele em Netherfield. Gostaria de poder dizer alguma coisa para consolá-la, tornou Elizabeth. Mas tudo isso me ultrapassa, veja bem. Além disso, nem mesmo o costumeiro conselho de ter paciência eu posso dar. Pois você é sempre tão paciente. O Sr. Bingley chegou. A Sra. Bennet, com o auxílio dos criados, tratou de obter as primeiras notícias imediatamente, para poder prolongar ao máximo a ansiedade e o mau humor. Contava os dias que se passariam até que pudesse enviar o convite, sem esperança de vê-lo antes. Mas, na terceira manhã depois da chegada dele a Hertfordshire, ela o viu, da janela do toucador, entrar montado a cavalo pelo portão e dirigir-se para a casa. As filhas logo foram insistentemente chamadas a participar de sua alegria. Jane manteve resolutamente o seu lugar à mesa. Elizabeth, porém, para satisfazer a mãe, foi até a janela. Olhou, viu o Sr. Darcy com ele e voltou a sentar-se junto da irmã. Há um homem com ele, mamãe, disse Kitty. Quem será? Algum conhecido dele, querida. Tenho certeza de que não o conheço. Não, não, replicou Kitty. Parece aquele homem que estava sempre com ele antes. O senhor não sei o quê. Aquele homem alto, orgulhoso. Meu Deus! O Sr. Darcy! Parece ser ele mesmo. Bem, qualquer amigo do Sr. Bingley sempre será bem-vindo aqui, mas devo dizer que só de vê-lo já sinto ódio. Jane olhou para Elizabeth com surpresa e preocupação. Ela pouco sabia do encontro deles em Derbyshire, e assim compreendeu o embaraço que ela devia estar sentindo, ao vê-lo quase que pela primeira vez, depois de receber a sua carta de explicações. Ambas as irmãs estavam muito pouco à vontade. Cada uma sofria pela outra, e, é claro, por si mesma. E sua mãe continuou a falar da antipatia que sentia pelo Sr. Darcy, e da decisão de ser educada com ele só por ser amigo do Sr. Bingley, sem que nenhuma das duas a ouvisse. Elizabeth, porém, tinha motivos de embaraço de que Jane nem sequer suspeitava, pois ainda não tivera a coragem de mostrar-lhe as cartas da Sra. Gardiner ou de lhe contar sua mudança de sentimentos em relação a ele. Para Jane, ele só podia ser um homem cujas propostas de casamento ela recusara e cujo mérito ela subestimara. Mas para Elizabeth, que dispunha das mais amplas informações, era ele a pessoa a quem a família devia o maior dos favores. Alguém que ela própria considerava com um interesse, se não tão terno, pelo menos tão razoável e justo quanto o que Jane sentia por Bingley. Seu espanto à chegada dele, a sua vinda a Netherfield, a Longbourn, e procurando-a de novo espontaneamente, era quase igual ao que experimentara ao testemunhar a mudança de comportamento dele em Derbyshire. A cor que desaparecera de seu rosto voltou depois de meio minuto com um brilho especial, e um sorriso de satisfação deu esplendor aos seus olhos, quando lhe ocorreu que a afeição e o interesse dele por ela deviam estar intactos. Mas não tinha certeza disso. Vejamos antes como ele se comporta, disse ela. Depois sempre haverá tempo para ter esperança. Passou a se concentrar no trabalho, tentando demonstrar tranquilidade e sem ousar erguer os olhos, até que uma ansiosa curiosidade os voltou para o rosto da irmã, enquanto a criada se aproximava da porta. Jane parecia um pouco mais pálida que de costume, porém mais calma do que Elizabeth esperara. Ao aparecerem os cavalheiros, sua cor fez-se mais intensa. Mesmo assim, ela os recebeu com razoável descontração e com uma correção de maneiras que não demonstrava nem sintomas de mágoa, nem uma complacência desnecessária.
Elizabeth dirigiu-se tão pouco a cada um dos dois quanto a boa educação permitia, e voltou a se ocupar com seu trabalho com uma seriedade que nem sempre este exige. Arriscara apenas um olhar a Darcy. Ele parecia sério, como sempre. E, pensou ela, estava mais como em Hertfordshire do que como viu em Pemberley. Mas talvez na presença de sua mãe, ele não pudesse ser o que era diante de seus tios. Essa era uma hipótese dolorosa, mas não improvável. Olhou também para Bingley por um instante e, nesse pouco tempo, viu que ele parecia ao mesmo tempo contente e constrangido. Foi recebido pela Sra. Bennet com um grau de cortesia que deixou envergonhadas as duas filhas, sobretudo quando comparada à fria e cerimoniosa polidez de sua reverência ante o amigo dele e das palavras que a ele dirigiu. Elizabeth, em especial, sabedora de que a mãe devia a este último fato de a filha predileta ter sido preservada da infâmia, ficou dolorosamente magoada com uma distinção tão descabida. Darcy, depois de perguntar como iam o Sr. e a Sra. Gardiner, pergunta a que ela não podia responder sem embaraçar-se, mal abriu a boca. Não se sentou perto dela. Talvez fosse essa a razão do silêncio. Mas não fora assim em Derbyshire. Ali, ele conversara com os amigos dela quando não era possível falar com Elizabeth. Mas agora se passaram vários minutos sem que se ouvisse o som da sua voz. E quando, vez por outra, incapaz de resistir ao impulso da curiosidade, ela erguia os olhos para o seu rosto, via-o olhar com igual frequência, ora para ela, ora para Jane, e muitas vezes para nada a não ser o chão. Era claro que estava mais pensativo e menos ansioso por agradar do que quando se viram pela última vez. Ela estava decepcionada e ao mesmo tempo irritada consigo mesma por isso. Poderia esperar algo diferente? Pensou ela. Mas então por que veio? Não estava disposta a conversar com ninguém, a não ser com ele, e com ele mal tinha coragem de falar. Perguntou por sua irmã, mas não conseguiu ir além disso. Já faz muito tempo, Sr. Bingley, que o senhor partiu, disse a Sra. Bennet. Ele concordou prontamente. Comecei a ficar aflita quando o senhor não voltava mais. As pessoas diziam que a sua intenção era deixar definitivamente a vizinhança no dia de São Miguel. Espero, porém, que não seja verdade. Aconteceram muitas mudanças por aqui desde que o senhor foi embora. A senhorita Lucas casou-se e saiu da casa dos pais. E uma de minhas filhas também. Imagino que já tenha ouvido falar disso. De fato, deve ter lido a respeito nos jornais. Sei que apareceu no Times e no Courrier. Mas não descrito como deveria. Só diziam que recentemente George Wickham se casou com a senhorita Lydia Bennet. Sem uma sílaba acerca do pai dela, de onde ela vivia, nada. Quem redigiu o anúncio foi meu irmão Gardiner, e me admira que tenha feito um trabalho tão porco. O senhor leu? Bingley respondeu que sim e deu seus parabéns. Elizabeth não ousava erguer os olhos. Não podia dizer, portanto, qual a expressão do Sr. Darcy. É maravilhoso ter uma filha bem casada, prosseguiu a sua mãe. Mas, ao mesmo tempo, Sr. Bingley, é muito duro vê-la partir para tão longe. Eles foram para Newcastle, em um lugar muito ao norte, ao que parece, e vão permanecer por lá não sei quanto tempo. O regimento dele é de lá, pois imagino que o senhor soube que ele deixou a milícia de Shire e se alistou no exército regular. Graças a Deus ele tem alguns amigos, mas não tantos como merece. Elizabeth, que sabia que aquilo era uma indireta contra o Sr. Darcy, estava tão consternada e envergonhada que teve de se esforçar para permanecer sentada em seu lugar. Aquilo, porém, lhe deu forças para falar, o que nada antes conseguira fazer, e perguntou a Bingley se pretendia permanecer por aquelas paragens no momento. Por algumas semanas, acreditava ele. Quando tiver matado todos os seus próprios pássaros, Sr. Bingley, disse a mãe, peço-lhe que venha aqui e atire em todos os que quiser nas propriedades do Sr. Bennet. Tenho certeza de que ele ficará muito contente em lhe fazer esse favor e reservará para o senhor as melhores ninhadas. A consternação de Elizabeth aumentava diante daquela desnecessária ostentação de polidez. Se agora se abrissem as mesmas róseas perspectivas que as entusiasmaram um ano atrás, estava convicta de que tudo caminharia para a mesma conclusão desastrosa.
Nesse instante, sentiu que anos de felicidade não poderiam compensar para Jane ou para si mesma aqueles momentos de doloroso embaraço. O meu maior desejo, disse com seus botões, é nunca mais estar com nenhum dos dois. A companhia deles não proporciona prazer suficiente para compensar uma desgraça destas. Nunca mais quero tornar a ver nenhum dos dois. Mas aquele constrangimento para o qual anos de felicidade não eram compensação suficiente, logo em seguida foi substancialmente aliviado ao observar como a beleza de sua irmã reacendeu a admiração de seu antigo namorado. Assim que chegou, mal falou com ela, mas a cada 5 minutos parecia crescer a atenção que lhe dava. Julgou-a tão bela como no ano anterior, tão afável e tão simples, embora não tão loquaz. Jane estava ansiosa por não demonstrar nenhuma diferença e realmente convencida de que falava tanto quanto antes. Mas sua mente estava tão ocupada que ela nem sempre sabia quando estava em silêncio. Quando os cavalheiros se ergueram para partir, a Sra. Bennet, fazendo questão de exibir cordialidade, convidou-os para jantar em Longbourn dali a poucos dias. "O senhor me deve uma visita, Sr. Bingley", acrescentou ela. "Pois quando foi para Londres no inverno passado, prometeu participar de um jantar de família conosco assim que voltasse. Como vê, eu não esqueci, e lhe garanto que fiquei muito decepcionada com o senhor por não ter voltado e não ter cumprido a promessa." Bingley pareceu um pouco desnorteado ante tal observação e disse alguma coisa sobre os negócios que o teriam retido. Em seguida, se retiraram. A Sra. Bennet estivera muito propensa a lhes pedir que ficassem e jantassem ali, mas embora sempre oferecesse mesa farta, achava que pelo menos 2 serviços seriam necessários a um homem para quem tinha planos tão ambiciosos, ou para satisfazer o apetite de alguém com uma renda anual de 10.000 libras. Se você gostaria de fazer uma doação para colaborar com melhorias técnicas do canal, nossa chave Pix é prmatos, com um T só, @hotmail.com. Obrigado.